prévia desse relatório, e sabemos que o relatório da juíza de criminal vai ser mais contundente apontando as responsabilidades, muito mais do que o BEA, nós vamos imediatamente retomar as nossas ações no Brasil, junto ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da União, no sentido de responsabilizar criminalmente de imediato a empresa Air France no Brasil e verificar se nós podemos, através de precatória, a gente fazer uma representação também contra a Airbus, porque claramente o congelamento das sondas Pitot, fabricadas pela Thales, elas são uma decisão da própria empresa que compra o avião, como no caso da Air France, e fundamentalmente também pela deficiência em treinamento para as equipes de pilotagem. Martin, a dúvida é sobre se os passageiros sabiam que o Airbus estava caindo, se eles sofreram durante a queda. Para você foi respondida devidamente nesse relatório final? Na verdade, esse é um ponto muito sensível da questão, que o BEA ele sempre evita tocar nesse assunto quando perguntado pelas famílias. Porque eles entendem que as famílias elas são muito suscetíveis a um sofrimento adicional. Nós entendemos que pelo fato do nariz do avião ter uma inclinação de 42 graus positiva, ou seja, para cima, a sensação, a percepção tanto dos pilotos, como já foi comprovado no relatório, como dos passageiros, eles talvez não tenham tido a exata noção de que o avião estava caindo. Muito embora a gente tenha que ressaltar que uma perda de altitude numa razão de 11 mil pés por minuto, ela é extremamente hostil ao fisiologismo do corpo humano. Ou seja, mas a gente entende que o sofrimento tenha sido amenizado pelo fato do avião estar com uma leve inclinação do bico do avião para cima, nariz do avião. Martin, a gente agradece muito a sua participação aqui. Claro que a gente deseja boa sorte nesse processo aí para as famílias de todas essas vítimas. Muito obrigada pela participação. A gente continua aqui com o Gustavo. Gustavo, Martin estava falando dessa questão do processo, agora com a divulgação desse relatório. Alguma coisa pode mudar para as famílias das vítimas com a divulgação desse relatório ou não? Eu não acredito, porque eu acho que, primeiro, o objetivo do relatório não é gerar provas contra ninguém. O objetivo do relatório é evitar que o acidente se repita e salvaguardar a segurança da aeronavegabilidade do A330 em outras companhias aéreas, inclusive Air France. Então não acho que tenha alterado alguma coisa na suscetibilidade de poder ou não processar a companhia A ou B. Eu acho que isso não altera muita coisa nesse sentido de processo judicial. Inclusive não é nem objetivo do relatório isso. Quanto ao avião em si, o relatório que eu critico do relatório é que, por exemplo, se o avião estava em stall e ele caiu de barriga no mar, por que rasgou o estabilizador vertical, ou seja, o leme, aquela cauda do avião colorida com as cores da Air France? Ela está completamente rasgada e boiando. Isso não foi explicado, porque fisicamente, ele caindo de barriga no mar não teria esse rasgo na cauda. Isso foi uma coisa mal explicada. Durante a apresentação do relatório, uma jornalista perguntou, e foi uma excelente pergunta, a interação homem-máquina. A interação homem-máquina, a pergunta dela foi perfeita e foi mal respondida, porque o BEA, na hora, respondeu que não interpretou nas escutas da caixa preta do avião fadiga dos pilotos, ou seja, o cansaço do piloto. Óbvio que não houve cansaço do piloto e não era essa a pergunta. A pergunta dela tratava-se de interação homem-máquina, da interpretação